Muito bem. Então, a gente está neste capítulo que é a introdução às funções de grau unitário e a função delta de Dirac, ou impulso unitário. Né? E na aula passada, a gente já chegou a trabalhar com a função de grau unitário, né? Cujo gráfico está aqui. Né? O gráfico mesmo tem a aparência de um degrau. Aqui está em 0, um salto de tamanho 1 e continua constante. Né? Tudo isso está inserido dentro desse espaço das funções contínuas por partes, que a gente já definiu, vimos um exemplo, a gente deu essa notação. Tá? O motivo de que a gente está considerando estas funções, esse espaço de funções contínuas por partes, né, só para não perder de vista, é o seguinte, é que a gente vai estar considerando PVIs, problemas de valor inicial, onde a gente vai ter uma EDO linear. Tá? Esses vão ser os casos onde vai ser aplicada a transformada de Laplace, né? Vai ser uma ferramenta útil a transformada de Laplace, nas EDOs que sejam lineares. Então, vou inventar aqui, suponhamos que seja de segunda ordem só. Tá? Pode ser de qualquer ordem, tá? Mas só para fixar as coisas, né? Aqui, tipicamente, nossos exemplos vão ser de coeficientes constantes. Tá? Existem exemplos de coeficientes variáveis, onde também é aplicável a ferramenta da transformada de Laplace para chegar na solução de problema, mas não é todo o problema. Né? Então, 95% dos exemplos onde a gente vai utilizar a ferramenta da transformada de Laplace para resolver um PDI com uma EDO linear, vai ser uma EDO linear de coeficientes constantes. Tá? Então, a gente está investindo um pouco de tempo no que está aqui do lado direito. Na primeira disciplina de EDO, né, EDO 1, a gente trabalha com esta EDO, onde esta função que está do lado direito é contínua. É contínua no intervalo onde está sendo resolvida essa EDO, né, no intervalo AB. E agora, nesta disciplina, a gente está permitindo abrir um pouco o leque, permitir que esta função h de t aqui possa ser descontínua e ver que ainda seja possível de se resolver essa equação diferencial, mesmo tendo uma função aqui que seja descontínua. Mas não pode ser uma descontinuidade tão arbitrária. A gente tem que ter algum grau de controle com relação à função nos pontos de descontinuidade. Tá? Aí depende de caso para caso, mas com certeza que se esta função que está aqui for contínua por partes, que é o que a gente definiu até agora, vão ser aplicáveis todas as ferramentas que a gente vai ver da transformada de Laplace. Em particular, vamos ter casos onde aqui do lado direito aparece a função de grau unitário, ou aparece a função de grau unitário multiplicando alguma outra função, um seno de t, e também casos onde aparece a função delta, impulso unitário. Tá? Também. Então, neste momento, neste primeiro capítulo, a gente está investindo neste lado direito da equação diferencial, onde a gente está abrindo um pouco as possibilidades para que esta função não seja puramente contínua, possa ter algumas descontinuidades com um certo grau de controle, que o nosso grau de controle é permitindo que seja contínua por partes. Tá? Então, vou começar a aula de hoje fazendo uns gráficos, uns exercícios gráficos que envolvem a função de grau unitário. Tá? E depois passo a ver a função delta. Então, exemplo. Esboce o gráfico de dois pontos. Letra A função de grau em x menos 1. Letra B, a função de grau que multiplica exponencial de menos x. E letra C, uma coisa que vai ser um pouco mais complicada, tá? Mas vai ser de utilidade para a gente esta função que estou escrevendo aqui, 1 sobre 2 epsilon, que multiplica a função de grau em x mais epsilon menos a função de grau em x menos epsilon. Tá?
onde epsilon é qualquer constante positiva. Vou fazer esses gráficos aí. Muito bem, solução. Esse primeiro caso, função de grau em x menos 1, é cálculo 1, né? Se você conhecer o gráfico da função f de x, construa o gráfico da função f avaliado em x menos 1. Como que se faz isso? Você vê em cálculo 1. É simplesmente deslocar o gráfico original de y igual a f de x em uma unidade para a direita. Então aqui a gente conhece o gráfico da função de grau e a gente desloca esse gráfico uma unidade para a direita. Né? Então, como é que vai ficar? Vou colocar aqui já a resposta. Né? Vai ser... Se fosse simplesmente a função de grau, seria 0 à esquerda de x igual a 0. Seria 1 constante à direita de x igual a 0. E exatamente em x igual a 0 valeria 1 meio, né? Se fosse o gráfico de θ de x. Como é o gráfico de θ de x menos 1, deslocamos isso em uma unidade. Então aqui vai estar 1. Então, o que eu falei anteriormente se repete, mas deslocado uma unidade para a direita, em x. Né? Y. Né? E esse ponto daqui é 1 meio. Então, isso que está aqui é o gráfico da função de grau avaliada em x menos 1. Tá? Este é um lembrete para eu mencionar depois de fazer os gráficos. Tá? Mas esse é o primeiro gráfico, esse que está aqui. Tranquilo. Vamos para o segundo deles. Este é um pouco mais complicado, né? Porque é uma multiplicação da função de grau com uma exponencial de menos x. Então, não é tão simples quanto deslocar para um lado ou para outro. Tá? Vamos lá ver como que se procede. Então, letra B. Vou colocar de novo aqui, tá? Que é a multiplicação vezes exponencial de menos x. Tá? A priori, é uma pergunta complicada. A priori. Tá? Só que se a gente vai nos detalhes, a gente vai perceber que não é tão complicada assim. Por quê? Porque esta função de grau sozinha é muito simples ela. Quando x é negativo, esta função de grau é 0 para todo x negativo. Então, este produto daqui também vai ser uma função que é nula quando x for negativo. Essa parte é trivial, é tranquila. Né? O gráfico desta função para valores de x que sejam negativos é uma função constante nula. Depois, o que acontece com a função de grau quando x é positivo, qualquer valor positivo? A função de grau, nesses casos, é constante e vale 1. Então, este produto destas duas funções, quando eu considerar esse produto em valores de x que sejam positivos, é simplesmente trocar essa função de grau de x por 1 e fica simplesmente a função exponencial. Então, o gráfico desta função para valores positivos de x é simplesmente o gráfico da exponencial de menos x. É uma coisa que decai. Né? Cálculo 1. E só aí falta a gente se pronunciar por quanto vale isto exatamente no ponto em que x igual a 0 e é simplesmente substituir θ avaliado em x igual a 0 vezes exponencial de 0. E conhecemos o valor de cada uma delas.
Então, não é tão complicado, né? Então, notemos que θ de x vezes exponencial de menos x, tá? Então, coloquemos aqui os casos, quando x for negativo, quando x for zero e quando x for positivo, que são os 3 casos que definem a função de grau unitário. Então, quando x for negativo, a função de grau unitário vale 0, portanto, este produto aqui dá 0. Dá uma função nula para valores negativos de x. Ótimo. Outro caso que eu mencionei é quando a gente considera este produto para valores de x que sejam positivos. Para valores de x que são positivos, a função de grau vale 1. Então, aqui fica 1 vezes a exponencial de x. Portanto, aqui simplesmente temos exponencial de menos x. Né? E, bom, o caso limite é o caso em que x igual a 0. Quando x igual a 0, aqui fica θ em 0 vezes exponencial de 0. Então, θ de 0 vale 1 meio. Vezes a exponencial de menos 0. Exponencial de menos 0 é a exponencial de 0. Isso vale 1, portanto, isso vale 1 meio. Então, a nossa função a função que a gente está considerando é equivalente a esta função daqui, e fazer o gráfico disto é algo tranquilíssimo, né? Como que é o gráfico? X, Y. Então, suponhamos que aqui esteja x igual a 1. Dar 1 meio, 1 meio, 0. Então, para valores de x que são negativos, esta função é nula. Tal como acontece para a função de grau sozinha, já acontece isto. Temos que aqui vale 1 meio em x igual a 0. E quando x for positivo, coincide com o gráfico da exponencial de menos x, que é uma coisa que começa aqui em 1 e decai exponencialmente para 0. Né? E rapidamente é assim. Então, o gráfico se aproxima a 1 porque a exponencial de menos x, quando x for 0, vale 1, só que quando x for exatamente igual a 0, isto deixa de ser 1 e passa a valer 1 meio. Então, aí apresenta uma descontinuidade. E este é o gráfico, então, que foi pedido. Gráfico da função de grau de x vezes exponencial de menos x. Legal. Tiremos também uma lição deste exemplo, porque isto vai aparecer nas EDOs lineares que a gente vai considerar e que a gente vai resolver utilizando a transformada de Laplace. Qual é o efeito, né, de multiplicar uma função dada, que neste caso foi exponencial de menos x, por uma função de grau, por θ de x? Qual é o efeito de ter multiplicado por uma função de grau? O efeito foi manter a função original, exponencial de menos x, para os valores de x que são positivos, manteve a função original, e o efeito foi zerar, aniquilar esta função para os valores de x que eram negativos. Né? Virou 0 antes de x igual a 0, e a partir de 0 em diante manteve a função original. Tem a sutileza do que acontece exatamente em x igual a 0, que assume o ponto médio. Mas, a grosso modo, multiplicar uma função dada por uma função de grau de x, né, significa zerar essa função para valores negativos de x. E para os valores positivos de x é mantida essa função. Esse é o efeito. Tá? Isso vai aparecer, sim, em nossas EDOs lineares. Muito bem. Então, passemos agora para o terceiro exemplo. Vou passar para o outro lado do quadro de novo.
Então, aqui um exemplo, este vai dar um pouco mais de trabalho. Este terceiro exemplo daqui, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vale a pena esse trabalho, porque vamos utilizar este resultado daqui quando estivermos considerando a função delta, que é o seguinte tópico, tá? Este exemplo da letra C. Então, vou copiar aqui no alto, de novo isso. 1 sobre 2 epsilon, a função de grau em x mais epsilon, menos a função de grau em x menos epsilon. Considerar isso para um epsilon positivo. Muito bem. Há mais de uma forma de abordar esta função. Tá? Eu vou abordar ela graficamente, porque você nos está pedindo construir o gráfico desta função, mas por etapas, né? Primeira etapa, considerar somente esta parcela. A função de grau avaliada em x mais epsilon, onde epsilon é positivo. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, considerar esta outra parcela. A função de grau avaliada em x menos epsilon, né? Terceira etapa, subtrair os dois gráficos. Vocês vão ver que não vai ficar uma coisa simples. E última etapa, já tendo o gráfico da função que está dentro das chaves, multiplicar por esse fator 1 sobre 2 epsilon. Vamos lá então, comecemos aqui com o gráfico da função de grau avaliada em x mais epsilon. A gente já viu o gráfico da função de grau avaliada em x menos 1, aí lembramos cálculo 1, que significava deslocar uma unidade para a direita. Desta vez, por ser o gráfico de θ em x mais epsilon, vai ser um deslocamento do gráfico em epsilon unidades para a esquerda. Então, vou tentar aqui fazer o gráfico todos aqui neste quadro, né, para poder acrescentar, somar ou subtrair eles um do outro, fazer todos os efeitos aqui. Então, primeiro, este gráfico de θ em x mais epsilon. Suponhamos que epsilon esteja por aqui. Então, aí vai estar menos epsilon, aqui vai estar mais epsilon, aqui vai estar 0, tá? Então, o gráfico vai ser a função que vale 1 aqui, constante, aqui vale 0, aqui vale 1/2. Então, aqui vale 1/2, aqui vale 1, y, x. Então, esse gráfico que está aí é o gráfico de θ em x mais epsilon. Foi deslocado o gráfico de θ de x para a esquerda em epsilon unidades. Y igual θ de x mais epsilon. Muito bem. Segunda etapa, então, fazer o mesmo procedimento, desta vez construindo o gráfico de θ em x menos epsilon. Agora é menos epsilon, sendo epsilon positivo, significa que o gráfico da função θ de x se desloca epsilon unidades para a direita. Ali está o epsilon. Vou mencionar aqui onde está o menos epsilon, mas não vai influir para este outro gráfico. Mas é aqui então que se produz o salto
Vocês veem que o mesmo gráfico que está aqui em cima, aqui embaixo, só que está deslocado em epsilon unidades para a direita. Aqui está 0. Aqui está 1/2. Y. Muito bem. Então, este segundo gráfico é o gráfico de θ avaliada em x menos epsilon, sendo epsilon positivo. Terceira etapa, calcular a diferença dos dois gráficos, né? Porque aparece essa diferença aí na chave. 1, 2, 3. Aqui vai estar y, então aqui vai estar, vamos fazer certinho aqui. Aqui está menos epsilon, aqui está epsilon. Então, calculamos a diferença do primeiro gráfico com o segundo gráfico. Então, a gente tem que fazer essa análise por intervalos, né? Um primeiro intervalo que vem de menos infinito até menos epsilon. Aí a gente faz a conta entre um menos a outra. Essa primeira etapa. Segunda etapa, considerar valores de x compreendidos entre menos epsilon e mais epsilon. E aí, de novo, a gente vê quanto vale aqui em cima, quanto vale aqui embaixo, calculamos a diferença. Terceira etapa, valores de x à direita de x igual mais epsilon. De novo, quanto vale aqui em cima, quanto vale aqui embaixo, e aí subtraímos. E deixamos para o final examinar com precisão o que acontece exatamente nestes pontos da descontinuidade quando x vale menos epsilon, quando x vale mais epsilon. Terceiro caso. Vamos lá, primeira etapa. Valores de x negativos e que estejam à esquerda de menos epsilon. A primeira das funções, θ de x mais epsilon, é 0. A função constante é 0 à esquerda de menos epsilon. A segunda, para esses mesmos valores de x, né, a esquerda de menos epsilon também é nula. Então, é a função nula menos a função nula. Então, à esquerda de menos epsilon, continuamos tendo uma função que é nula. Então, aqui, esse ponto, deixamos ainda em aberto o que vai acontecer. Assim também com esse ponto, epsilon. Aqui está 0. Tá. Segunda etapa, considerarmos agora valores de x compreendidos entre menos epsilon e mais epsilon. Para a primeira das funções, a função é constante e vale 1. A segunda das funções, nesse intervalo, vale 0, é constante e vale 0. Portanto, é a diferença 1 menos 0. Dá 1, né? E constante nesse intervalo. Então, aqui mantemos constante nesse intervalo e valendo 1. Terceira etapa, considerarmos valores de x que estejam à direita de x igual a epsilon. A primeira das funções vale 1, a segunda das funções agora também vale 1. Então, a diferença das duas, que são constantes, é 1 menos 1 da função nula. De novo a função nula aqui. Então, fica um gráfico assim, é uma função nula à esquerda de x igual a menos epsilon, é uma função nula à direita de x igual a mais epsilon, é uma função constante, mas não nula, valendo 1, entre menos epsilon e epsilon. Bom, e especifiquemos agora exatamente quando x igual a menos epsilon, quanto vale. A de cima vale 1/2, a de baixo vale 0. Então, é 1/2 menos 0 dá 1/2. Depois, quando x igual a mais epsilon, a de cima vale 1, a de baixo vale 1/2. 1 menos 1/2 também dá 1/2. Então, a gente vê que no ponto onde tem a descontinuidade, a função assume
o ponto médio, né? Então, aqui, isto vale 1/2. Então, este gráfico que está aqui está quase na resposta do que está sendo pedido, né? É a função de grau em x mais epsilon menos a função de grau em x menos epsilon. O que nos está faltando é simplesmente multiplicar tudo por um fator constante, 1/2 epsilon. O efeito de multiplicar uma função por uma constante, um fator, para efeitos gráficos, significa ou comprimir ou esticar-se com respeito ao eixo horizontal. Se se comprime ou se estica, isso depende do fator, né? A gente vai ver, no caso da função delta, que a gente está interessado no caso em que esse fator epsilon, esse número epsilon, seja algo pequeno. Portanto, 1/2 epsilon vai ser alguma coisa grande. Tá? Mas então o gráfico qualitativamente vai ser como o que a gente já tem aqui, só que vai mudar o que eu disse num fator de compressão ou dilatação ali, né? Em vez desta altura ser 1, agora essa altura vai ser 1/2 epsilon. E esse ponto aqui, 1/2 epsilon, vai ser 1/4 epsilon. Vou escrever isso aqui do outro lado. Então, este terceiro exemplo C, né, está servindo também para revisar coisas que a gente aprende em cálculo 1, né? De conhecido o gráfico de uma função, como que se faz o gráfico da função em x mais epsilon, x menos epsilon, se multiplicar por uma constante, etc., né? Aqui. Tá, aqui menos epsilon, então, esperamos que aqui esteja menos epsilon, que aqui esteja mais epsilon, aqui vai estar 0, por causa do fator 1/2 epsilon, da coisa aqui, assumir que dá coisa aqui constante, 1, 2, 3, aqui, médio, aqui 0, aqui está x. Então, o valor que está aqui em cima já não é mais 1, agora é 1/2 epsilon. 1/2 epsilon. Esse valor daqui também agora é a metade, 1/4 epsilon. Ok? Então, este é o gráfico pedido. Este é o gráfico de epsilon igual 1/2 epsilon, função de grau em x mais epsilon, menos função de grau em x menos epsilon. Tá? É um exercício de cálculo 1, utilizando a função de grau, mas repito, já vou utilizar isto para abordar a função delta de Dirac, a função impulso unitário. Então, vai ter uma primeira lista de exercícios onde você tem que fazer alguns calculinhos com função de grau unitário, uma sequência de funções que vai para uma de grau unitário, assim como também vai ter alguns poucos exercícios com a função delta. É uma lista curta, mas façam esses exercícios. Tá? Antes de passar a ver a função delta de Dirac, que é o nosso seguinte tópico, eu quero mencionar uma coisa de notação, por isso coloquei esse lembrete aqui. Tá? Observação sobre a notação. Observação sobre a notação. Tá? Qual é a observação? Eu estou utilizando aqui uma notação de aula e a outra notação do livro do Boyce de prima.
Tá? É importante que saibam isto, porque vão vir exercícios, lista de exercícios, né, sobretudo nessa primeira parte aqui com Transformar de Laplace, que vão ser tiradas do livro de Boyce de Prima. E aí aparece a notação que eu vou mencionar na continuação. Né? O que a gente está denotando ela como função de grau, tá? Suponhamos que deslocada aqui em x0 unidades. X0 unidades. O livro do Boyce de Prima denota isso como função U com índice x0. Tá? Essa é a notação que utiliza o livro do Boyce de Prima. Então, alguns exercícios do livro do Boyce de Prima vem utilizando esta notação, é para vocês lembrarem esta outra. Tá? Esta outra notação é mais utilizada pelos livros de física, tá? Onde se chama isto de função de Heaviside, tá? Mas é o mesmo da função de grau unitário. Tá? E então, em particular, se x0 for zero, então, se a gente tiver aqui somente a função delta de x, como a gente definiu isto, o que o Boyce de Prima vai escrever nesse caso vai ser a função U com índice 0. Zero porque o x0 estaria valendo 0. Tá? Então, esse é o recado importante. Né? Na hora de resolver a lista de exercícios, né, que vão ser muitas delas tiradas do livro do Boyce de Prima, o enunciado lá vai aparecer em termos deste U0 de alguma coisa, e aqui U2 de x, U3 de x, denotando θ em x menos 2, θ em x menos 3, e assim por diante. Tá bom? Dito isso, então, agora sim a gente passa a estudar a função delta de Dirac. Muito bem. Este seria 1.1.3. Função delta de Dirac, né? Ou impulso unitário. Né? A notação entre parênteses, impulso unitário, é a notação que utiliza o livro de Boyce de Prima. Delta de Dirac é o que em livros de engenharia ou de física conhecido delta. Dirac foi um físico importante da primeira metade do século XX, né? Foi o prêmio Nobel de Física, tá? Um físico teórico. Muito bem, então, vamos lá com a definição. A, abre aspas, função, tá? Vou colocar aqui função entre aspas, já vou explicar por quê. A função delta de Dirac, ou impulso unitário, né? Que é denotada por, aqui vem o delta, né? Delta de x, né? É aquela definida pelas seguintes duas condições. Duas condições. Primeira condição.
é uma função delta de x, tá? Que vale 0 na reta real toda, exceto em x igual a 0. Né? Vale 0 para todo x que seja diferente de 0. Então, vocês já podem ver, o gráfico dá uma função nula, exceto pelo que acontece exatamente em x igual a 0. Essa é uma das condições. Né? E a outra condição é que a integral definida dela, de menos infinito até mais infinito, seja 1. São essas duas condições que definem a função delta de Dirac. Então, realmente, quando a gente já pensa no primeiro requisito, é uma função constante, nula, em todas as partes, deixando aberto o que acontece num único ponto, x igual a 0. Né? E depois, por outro lado, demandando que a integral, que a área abaixo desta curva, indo de menos infinito até mais infinito, seja 1, como que não deixa muita escolha, e na verdade é difícil de enxergar uma função que satisfaça isso, né? Se a gente aqui, vamos lá, vamos fazendo aqui o gráfico. É uma função, tá, que vale 0 em todas as partes, suponhamos que aqui esteja o ponto em que x seja 0. Tá? Então, aqui, este é o eixo horizontal. X, aqui está x igual a 0, tá? E algo acontece com esta função que não vale 0 em x igual a 0, também não é dito nesta definição que valor ela assume em x igual a 0, mas em vez disso é dito que a integral de menos infinito até mais infinito, a área abaixo desta curva, vindo aqui de menos infinito até mais infinito, deva ser 1. Né? Então, suponhamos que eu colocar algum ponto por aqui, onde esta função esteja aqui. Né? Tá? Que eu não sei ainda quanto dá. Tá? Mas que seja alguma coisa aí. Também, qualquer que seja a altura, né? A abscissa, a ordenada desse ponto, qualquer que seja, quando eu calcular a área abaixo desta curva, vindo de menos infinito até mais infinito, essa área vai dar 0, né? A área abaixo de uma linha, a área de uma linha, isso vale 0. Então, formalmente, por isso eu coloquei aqui função entre aspas, tá? Porque, na verdade, não existe uma função, né, que satisfaça esses requisitos. Se a gente está interpretando esta integral, né, definida daqui como a gente interpreta em cálculo 1, que é a integral de Riemann, que tem toda uma definição como um limite, né, de uma soma infinita, onde tem somas de áreas de retângulos, etc. Né? Se a gente for interpretar a integral que está aqui embaixo como a integral de Riemann, não tem condição de existir alguma função, qualquer que seja o ponto onde a gente definir em x igual a 0, não tem nenhuma função que satisfaça os dois requisitos. Tá? Então, essa é uma observação importante. Não existe uma função que obedeça os dois requisitos acima. Né? Então, bom, para que a gente está colocando esses dois requisitos se realmente não há nenhuma função? Tá? É porque você pode resgatar uma intuição ao respeito, tá? Uma intuição que a gente não tira desta definição do jeito que está lá. Há uma outra forma de abordar esta função delta, na qual acontece algo assim como o que estou mencionando aqui, e na qual aparentemente são satisfeitos esses dois requisitos, aparentemente. Tá? Então, vamos ver isso então na continuação.
Tá? Mas eu já advirto que formalmente não existe uma função que matematicamente, rigorosamente, satisfaça esses dois requisitos. Tá? Os matemáticos, quando estudam isto com mais rigor, na verdade, né, chamam este tipo de objeto matemático de uma distribuição. Não é uma função, como o que a gente vê em cálculo 1. É um objeto matemático que é uma distribuição. Né? E é aqui onde vou tirar proveito deste último gráfico que a gente considerou com a função de grau unitário. Tá? Então, a minha afirmação é a seguinte: a proposição, né? A proposição. Né? A proposição é que o limite, quando o epsilon vai para zero positivamente, desta função que consideramos no exemplo em C, com a função de grau, disso que está aí, 1 sobre 2 epsilon, θ de x mais epsilon, menos θ de x menos epsilon. A proposição é que esse limite daí venha a ser a nossa função delta de Dirac. É uma proposição. Tenho que esclarecer se isso aí é de fato verdade. Mas aí estou dando algo em termos de fórmula, pelo menos. Tá? Bom, vamos lá. Vou começar pela parte assim mais simples. Suponhamos que x seja diferente de zero. Tá? Então, vejamos. Tá? Se, primeiro, aqui 1. Se x diferente de zero, o que vai acontecer com este limite que está aqui? Tá? Limite quando epsilon tende para zero mais de 1 sobre 2 epsilon. Olha, demos para não escrever tanta coisa, tá? Demos um nome a isto. Chamemos isto aqui de f epsilon de x, tá? Para não ter que escrever tanto. Tá? Então, quanto dá o limite disto quando x for diferente de zero? Tá? A forma rápida de responder isto é me auxiliando, tá? Mais do que com a definição, com o gráfico. Aqui está o gráfico desta função f epsilon de x. Né? E aqui está claramente sinalizando onde é que aparece epsilon, menos epsilon, o valor lá, etc. Se epsilon, né? Se eu mantiver x fixo, algum x, tá? Por exemplo, aqui, que esteja à direita de epsilon, e a gente fizer epsilon ir para zero, a função já está valendo zero aqui, né? Já está valendo zero aqui. Se eu considerar um outro x que esteja aqui à esquerda de menos epsilon, e eu fizer epsilon ir para zero, a função também continua valendo zero. A coisa é, o que acontece se meu ponto de partida é um x que esteja aqui, por exemplo, compreendido entre menos epsilon e epsilon. Então, suponhamos que aí está meu ponto x, que aí esteja meu ponto x inicial. Bom, inicialmente, x está à esquerda de epsilon e o valor da função está lá em cima. Só que, detalhe importante, o x está fixo e eu tenho que tomar o limite quando epsilon vai para zero. Quando epsilon vai para zero, vai chegar um ponto em que este epsilon coincide com x e outro momento em que o epsilon vai ficar à esquerda de x. Significa que o valor nulo da função vai chegar a esse x. Né? Vai chegar a uma condição tal que o gráfico enxergado seja enxergado como esta situação em que x está do lado direito do epsilon e o epsilon está tendendo para zero. Significa que isto aqui vai dar zero sim, né? Para todo x diferente de zero. Né? A única possibilidade que complica as coisas é se eu escolher x exatamente igual a zero já no princípio.
se eu colocar x exatamente igual a 0, por muito que eu queira que eu faça o epsilon ir para 0, este vem para a direita para 0, este outro para a esquerda para 0, sempre o ponto x igual a 0 vai estar no interior desse intervalo. Por mais pequeno que seja o epsilon. Então, por isso que aqui é importante. Olha, x tem que ser diferente de 0. Tá? Então, isto satisfaz o primeiro dos requisitos, né? A função delta, o primeiro dos requisitos diz que é uma função nula se x for diferente de 0. Esta função candidata aqui está satisfazendo isso. Estamos indo muito bem. Falta ver agora se esta função candidata obedece ao segundo dos requisitos, aquele da integral. A área de menos infinito até mais infinito, a área abaixo da curva, se dá 1. Vamos lá. Segunda, então. O que eu quero examinar, então, é a integral de menos infinito até mais infinito da nossa função candidata, a delta, que é limite quando epsilon vai para 0 mais dessa função que a gente chamou f epsilon de x. Tá? Dx. Né? E eu apaguei aqui a definição, mas o segundo requisito, se isto daqui fosse uma delta, teria que dar como resposta 1. Tá? Tudo bem? Então, eu vou ser um tanto ingênuo aqui, tá? E vai ser algo muito sério ser ingênuo nesta etapa. Já vou comentar isso. Vou ser ingênuo no sentido de que vou assumir que este limite, quando epsilon vai para 0, né, você pode colocar fora da integral. Né? Você pode calcular uma integral definida já é um limite. Né? E aqui tem outro limite, estou falando que esses dois limites possam permutar a ordem. Isso nem sempre é verdade. Mas aqui, então, eu vou ser ingênuo, eu vou assumir que possa ser verdade. Tá? Então, o limite ficou fora, a função f epsilon de x está aqui dentro de x. E, então, quero saber quanto vale esta integral definida que está aqui. Né? Então, eu posso fazer isso com a definição da função de grau e tudo, mas vou aproveitar o nosso gráfico que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos ver aqui, então, de volta. Né? O que está graficado aqui é o gráfico da nossa função y igual f epsilon de x. Né? Então, a área abaixo desta curva, né? Considerando o intervalo que vem de menos infinito até mais infinito, né? Tem três contribuições. Uma contribuição que vem quando a gente integra de menos infinito até menos epsilon. Essa contribuição vai dar 0, porque a função vale 0 aí. Depois vem uma outra contribuição não nula, que vem de integrar entre menos epsilon e mais epsilon. Não vai dar 0, a gente calcula já quanto dá essa. E uma terceira contribuição, que vai dar 0, que é considerando os valores de epsilon até mais infinito. De x vindo de epsilon até mais infinito, essa dá 0 porque a função é nula. Ou seja, resumindo, a área abaixo desta curva vem dada simplesmente pela área desse retângulo que está aqui. Tá, vou apagar isso, que eu coloquei só lá para uma ideia. A área desse retângulo. E a área desse retângulo é a área da base. A base vale 2 epsilon vezes a altura. A altura vale 1 sobre 2 epsilon. Então, vocês veem, aqui a base vale 2 epsilon, multiplicando 1 sobre 2 epsilon, vai ter um cancelamento e vai dar exatamente 1. Então, escrevamos aqui.
vai ser base vezes altura, né? E a base vale 2 epsilon e a altura vale 1 sobre 2 epsilon. E aí vai ter um cancelamento, tac, tac, e vai dar exatamente 1. E vejam que deu 1 independentemente do valor de epsilon. Epsilon pode ser pequeno ou pode ser grande. Aqui não influiu, né? Lá embaixo, para o primeiro caso, sim, a gente precisou tomar epsilon indo para 0. Mas a área dá sempre 1. Então, ótimo. Então, em princípio, a gente está tendo, de fato, que é obedecido o segundo requisito da nossa função proposta para ser uma delta. A integral de menos infinito até mais infinito dela dá 1. Então, se são obedecidos os dois requisitos, essa função proposta é a função delta, né? E eu já menciono, há outros muitos exemplos de proposições de função delta que, se forem desenvolvidos como fiz aqui, se chega a que obedecem os dois requisitos e são tratadas como função delta mesmo. Tá? Qual é o detalhe importante, né? E aí está o rigor matemático, onde entra em jogo aqui o rigor matemático, que precisamente para esta função delta, né? Quando a gente tem esta situação integral desse limite, né? Que eu falei para vocês que eu vou ser ingênuo, eu vou assumir que isso se pode fazer, precisamente para este caso, para a função delta, isso não é verdade, não é permitido. Então, essa passagem daqui para cá não é verdade. Não é permitido. A área abaixo dessa curva de lá sempre vale 1. Isso é verdade. Mas a passagem que nos diz que a gente pode deixar para o final, tomar o limite e primeiro calcular a área abaixo da curva, essa passagem não é permitida. Tá? Então, coloquemos aqui. Aparentemente... Então, a nossa proposição é correta. Proposição é correta. Que proposição? A proposição de dizer que o limite quando epsilon vai para 0 de nossa expressão, que chamamos f epsilon de x, seja a delta de x, aparentemente é correta, pois são satisfeitos os dois requisitos. Então, coloquemos, mas o detalhe está em que a passagem vou colocar aqui um asterisco aqui, tá? Essa passagem aqui, daqui para cá. A passagem em asterisco não é permitida, não é válida. Em particular, neste caso, há situações em que acontece que isso de fato é possível. Mas isso não é garantido sempre e este é um dos casos em que não é permitido. Então, não é válida. Válida neste caso. Né? Bom, então, quanto vale então esta integral de menos infinito até mais infinito dessa proposição de delta? Tá? Se não é válida que seja 1, quanto vale então? Vejamos que a gente pode fornecer uma proposta para o cálculo do que está aqui da esquerda e que a proposta não vai dar 1. Vejamos isso. Então, quanto vale integral de menos infinito até mais infinito do limite quando epsilon vai para 0 mais
de f epsilon de x. Quanto vale isso? Né? A gente está argumentando aqui que não vai dar 1, que era o que a gente teria gostado para que pudéssemos identificar esse limite como uma função delta. Bom, a gente tem uma resposta sim, que a gente está faltando o dx aqui. A gente tem uma resposta para isto. Uma primeira resposta, mas que claramente vai indicar que isto não vale 1. Vejamos, o que acontece com esta função quando epsilon vai para 0. Esta função, o que a gente já vê nesse gráfico daqui, né? Epsilon está indo para 0, então, de fato, está acontecendo que a função resultante é uma função que vale 0 no eixo todo, exceto em x igual a 0. Né? Porque este epsilon está indo para 0, menos epsilon está indo para 0, e isto vai para 0. Mas vejam o que está acontecendo aqui em cima. O valor da função, né, no interior desse intervalo entre menos epsilon e epsilon é 1 sobre 2 epsilon com epsilon pequenino, pequenino. Então, está indo para o infinito. Né? Então, esta é uma função, tá, que para qualquer valor de x que não seja 0, ela vai para 0, mas o valor dela vai para o infinito. Mas na situação limite, quando a gente já toma o limite, isto vai para 0, aqui fica um único ponto, onde a função não é 0, e temos lá no infinito um ponto, lá em cima, tá? Mas fica uma coisa assim, ó. Aqui, assim, né? E na primeira vez eu deixei na dúvida onde é que fica localizado o ponto, tá? É um ponto que está aqui no infinito, vou colocar aqui, mas que está no infinito. Tá? Um ponto que está lá no infinito. Essa ordenada aqui vale mais infinito. Mas tudo bem, pode ser um ponto que esteja lá no infinito. Mas de qualquer forma, a área abaixo desta curva, aqui fica uma linha só. Tá? Por muito que isto esteja lá no infinito, aqui a gente está calculando a área de uma linha. E a área de uma linha vale 0. Né? Então, quanto vale este limite? Se primeiro a gente toma o limite da função, e veja que este limite não vai estar definido exatamente em x igual a 0, vai dar esse valor infinito. Tá? Tudo bem. Mas quando a gente depois calcula a integral, né, a gente pode dar uma resposta para isso, e a resposta... Tá? E que vale 0. Tá? Se a gente for mais rigoroso, a gente vai falar que em x igual a 0 isso não está definido, mas graficamente a gente vai estar vendo que vai ficar uma função que em um único ponto vai lá para o infinito, qualquer que seja esse valor. Se a gente calcula a área abaixo dessa curva e a área de uma linha, isso dá 0, não dá 1. Então, isso, digamos, o que estou acrescentando aqui, é o que está justificando que a nossa proposição de identificar isso aí como uma delta não é rigorosa. Tá. E então, como que se faz na prática? Se quiser tratar isto com uma forma rigorosa, então a gente tem que trabalhar com distribuições, que o que faz o matemático aborda tudo isto com rigor, e o que a gente está chamando de delta não é uma função, é uma distribuição. De um ponto de vista mais pragmático, né? De um ponto de vista mais pragmático, a gente vai ficar com esta situação gráfica, tá? Vamos colocar isso, tá? Um ponto de vista mais pragmático. Desde um ponto de vista mais pragmático,
né? Então, do ponto de vista mais pragmático, vamos ficar com a situação de que a gente tem uma função cujo gráfico seja uma função nula, nula quase que em todos os pontos do eixo, mas numa pequena vizinhança, e olha que estou falando de vizinhança, não de ponto, uma pequena vizinhança de x igual a 0, ela pode ter um valor dado. Não pequeno, de tal forma que aconteça o que acontece no nosso gráfico, de que quando a gente calcula a área abaixo desta curva, e agora temos uma vizinhança da origem, que é um intervalinho pequeno, que satisfaz que a integral disso vale 1. Então, na prática, a gente vai ficar com essa situação, que é uma situação intermediária. X, Y. Então, aqui há uma vizinhança. Tá? Aí está x igual a 0, né? E aqui temos uma vizinhança de x igual a 0. Né? E tal que a área abaixo da curva aí dá 1 sim. Né? Então, isso é o que a gente vai guardar na prática. Este exemplo que eu vi aqui, a função é descontínua, dá um salto. Mas os exemplos que a gente encontra na literatura são mais suaves, assim. Vou colocar aqui exemplo. Tá? São mais suaves. É uma curva aqui. Que suavemente vai, depois desce. Tá? Aqui está y, aqui está x, aqui está 0. Tá? E essa curva vai ter algum parâmetro que faz com que ela se pequeno, que tenda para 0, como foi o nosso caso do epsilon. Por exemplo, um caso que é muito conhecido e que eu coloco aí na lista para que vocês trabalhem com ele, é o caso em que f epsilon de x seja uma curva gaussiana. Tá? Seja uma coisa como 1 sobre raiz de 2π epsilon, aqui exponencial de menos x ao quadrado sobre epsilon ao quadrado. Essa curva daqui. Essa curva daí é uma curva de Gauss com um fator, né, que vale na frente 1 sobre a raiz de 2π epsilon. Então, aqui em cima, o valor é 1 sobre a raiz de 2π epsilon. E esta é a curva gaussiana, é uma curva que é contínua. Então, consideramos ela com epsilon tendendo para 0, mas não exatamente igual a 0. Então, se a gente fizer esse gráfico, o que acontece é que esta largura aqui deste pico cada vez fica menor, menor e menor e tende a ser 0, como o que acontece aqui. E esta altura tende ao infinito e se pode provar que a integral abaixo desta curva sempre vale 1. Né? Então, digamos, o Dirac, quando fez esta proposta, né, de uma função que satisfaça esses dois requisitos, que a função seja 0 para todo ponto que não esteja na origem, né, e que a integral abaixo dela seja 1, estava pensando em alguma situação como esta, né, de uma sequência de funções, tá, onde vai caracterizada por um parâmetro que tende para 0 e que faz com que a curva cresça indefinidamente, né? E que a integral abaixo dela continue sendo 1. Então,
essa é a parte que a gente vai resgatar para esta disciplina. A gente não vai trabalhar com distribuições, essa seria a forma rigorosa. A gente vai trabalhar com esta visão mais pragmática, intuitiva, de que o que a gente está descrevendo é algo como que está acontecendo aqui. Né? Que tem algum parâmetro que faz com que a largura deste pico tenda a zero, a função tende a crescer para o infinito e existe uma compensação entre esta largura nula e essa altura infinita, de tal forma que a área abaixo da curva continue sendo 1. Tá? Isto acontece tipicamente quando se quer descrever a densidade, né, de objetos que são pontuais. Quanto é a densidade de massa de uma partícula pontual? Né? Por exemplo, quanto é a densidade de massa de um elétron? A gente vai numa tabela, a gente pode averiguar qual é a massa de um elétron, tá? 10 a menos, sei lá, menos 24 gramas, não sei, assim de cor, né? Mas tem uma massa dada, e a gente pergunta quanto é a densidade de massa do elétron, que é massa por unidade de volume, né? Massa por unidade de volume. Bom, acontece que a massa é conhecida, mas o volume do elétron é nulo. Até o dia de hoje, pensa-se que o elétron seja uma partícula pontual. Então, quando a gente divide massa por volume que vale zero, dá um valor infinito, né? O que acontece aqui, dá um valor infinito. E o lugar do espaço onde não estiver localizado esse elétron, essa partícula pontual, a densidade vale zero. Então, a função matemática que é utilizada nas equações, né, se forem equações do eletromagnetismo, ou se for da dinâmica de Newton, etc., né, onde apareça aí a densidade de massa ou densidade de carga, vai aparecer uma delta. Eu vou ver isto já agora com um exemplo para esclarecer isso ainda mais. Mas esta é a visão que se tenta resgatar, tá? Sem apelar ao uso das distribuições. Então, só voltando à nossa definição inicial da função delta, que obedece dois requisitos. Na hora em que a gente aceita esta visão que estou colocando aqui ou aqui, né? De uma coisa que tem uma largura que tende para zero, mas que é pequenina, está fixa, é muito pequena, mas que não é zero, de tal forma que a gente pode considerar que há nesse intervalo um valor alto, muito alto, de tal forma que se pode calcular a integral definida. Tá? Em que ficaram esses dois requisitos que a gente definiu? Né? Os nossos dois requisitos, lembremos. O primeiro era que a função tinha que ser zero se x fosse diferente de zero. E o segundo requisito era que a integral de menos infinito até mais infinito da função tinha que ser 1. Bom, com esta visão mais pragmática, a gente está abrindo mão de um desses dois requisitos com o rigor completo, né? Este requisito daqui vai estar sendo respeitado. A integral de menos infinito até mais infinito da curva, né, vai dar 1. Na nossa visão pragmática, esse requisito daí vai estar sendo respeitado. O requisito que não vai estar sendo 100% respeitado é este aqui de cima. O que a gente vai estar considerando é uma função delta pragmática que pode ser zero, mas numa vizinhança fora de x igual a zero, né? Para a x fora de uma vizinhança de zero, né? Aqui fora, ou aqui fora. Né? Ou seja, que vai ser permitido que aqui não seja um ponto, que aqui estava sendo cobrado, olha, a função só não pode ser zero em x igual a zero. Isso era que cobrar essa definição. Essa parte da definição que para a gente, em termos pragmáticos, a gente libera, relaxa essa parte da definição, que a gente permita que a função seja não nula numa vizinhança aqui de pontos que estão dentro. Né? Isso na forma prática. Vejamos um exemplo, então, de uma situação onde aparece a função delta.
exemplo. Então, consideremos uma barra delgada de massa M maiúsculo e comprimento L maiúsculo, tá? E suponhamos que essa barra, tá, está deitada aqui no eixo X. Vou colocar assim. Opa. Então, suponhamos que aí esteja X igual a 0, então que esta barra esteja deitada aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aqui. Então, de tal forma que a extremidade direita da barra esteja em mais L sobre 2 e a extremidade esquerda da barra esteja em menos L sobre 2. Né? É uma barra sólida, tá, mas muito fina, de tal forma que para todos os efeitos pragmáticos a gente considera que é uma barra unidimensional, com uma dimensão só, ao longo do eixo X. Muito bem. Então, eu quero escrever na continuação qual é a função densidade de massa para esta barra. Onde esta densidade de massa vai ser massa por unidade de comprimento, não massa por unidade de volume como usualmente se fala, né? Quando a gente usualmente fala qual é a densidade do ar, etc., são massa por unidade de volume, né? Neste exemplo específico vai ser uma densidade linear de massa. Quantas gramas de massa por centímetro de massa, tá? Então, função densidade linear de massa. Tá. Há um detalhe importante que eu estava esquecendo. Coloquei, consideremos uma barra delgada de massa M, comprimento L. O detalhe importante que eu estava esquecendo, barra delgada, coloquemos aqui uniforme. O que significa isso? Que seja uniforme significa que a massa está igualmente distribuída ao longo de todos os pontos desta barra. Então, a gente pode afirmar quanto é a densidade de massa desta barra. Ρ0 é igual à massa dela dividido pelo comprimento, que é L. E essa densidade é a mesma em todos os pontos. Nesse ponto daqui, no ponto que está no centro, no ponto que está à esquerda, é constante porque esta barra é uniforme. Se a barra não fosse uniforme, seria uma densidade variável aqui dentro. Tá? Para considerar a situação mais simples, estou considerando uma situação em que a densidade de massa seja uniforme, seja constante e que valha M sobre L. Então, aqui quero fazer o gráfico da função densidade linear de massa. Então, por aqui vai estar menos L sobre 2. Aqui vai estar L sobre 2. Aqui vai estar X. Tá? E o que vai estar no eixo vertical vai ser, vamos chamar ρL de X, densidade linear de massa, e que vai depender de L, do comprimento da barra. Então, comecemos pela parte fácil da pergunta. A parte fácil é responder quanto vale essa função densidade linear de massa
à esquerda de menos L meios ou à direita de mais L meios, que é onde não tem barra presente. Aqui não há nenhuma massa, não tem barra. Aqui também não tem barra. Então, a massa já vale zero, a densidade vai ser zero. Tudo bem? Então, aqui vale zero. Aqui também vale zero. Ok? Bom, e aqui, quanto vale a densidade linear de massa para valores de x compreendidos entre menos L meios e mais L meios? Bom, o que argumentei aqui, que se a barra for uniforme, essa densidade linear de massa é constante e possui esse valor m sobre L, né? Porque é uniforme. Então, aqui vamos colocar alguma coisa aí. Fica na dúvida agora dizer, olha, e quanto vale a densidade linear de massa exatamente na extremidade esquerda e exatamente na extremidade direita? Bom, isso aí já é uma pergunta filosófica de saber, bom, incluo ou não incluo esse pontinho da barra que está aí quando x igual a menos L meios? Até poderia falar, olha, vou incluir a metade do ponto. Então, aqui poderia ser ponto médio, poderia ser. Mas isso não é obrigação, tá? E para todos os efeitos pragmáticos não vai influir o valor que a gente atribui aqui. Então, não vou colocar aqui, tá? Mas o valor aqui é m sobre L. Então, o que está sendo graficado aqui é a função densidade linear de massa. Repito que vale zero à esquerda de menos L meios e à direita é mais L meios, porque nesses pontos de x não há massa. E aqui no interior do intervalo é constante, porque a barra é homogênea e possui esse valor. Beleza? Então, o que a gente vai fazer na continuação é considerar o que acontece com esta barra se a gente mantiver a massa dela m constante e o comprimento L cada vez menor. Então, pergunta de interesse. O que acontece com o L de x quando o comprimento dela vai para zero se m, a massa, for mantida constante? Então, o que é uma barra? Pensemos aqui nesta caneta aqui, muito fina. Suponhamos que esta seja a caneta, aqui tem algum peso, algumas gramas, sei lá. E a gente faz a experiência de alguma forma de comprimir esta caneta, mantendo a massa de caneta, mas cada vez mais, né, prensando aqui com algum aparelho. Né? Então, é claro que vai ficar cada vez mais e mais densa, porque estou mantendo sempre a mesma massa, mas num lugar cada vez menor. Até que se eu fizer isso ir para zero, fica infinitamente densa num ponto. Né? E a densidade fica sendo zero em qualquer lugar que não seja esse ponto. Bom, isso é o que acontece em nosso gráfico, né? Acontece que se L vai para zero, a densidade continua sendo zero em todas as partes, e no valor de lá m sobre L, ela vai para o infinito, né? Então, notemos que a integral de menos infinito até mais infinito da nossa função densidade linear de massa. Calculemos quanto que vai dar isto. Bom, no nosso gráfico a gente tem que essa função é nula, né? Tem três contribuições. Uma que vem de menos infinito até menos L sobre 2.
tem uma outra contribuição que vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2 e uma terceira contribuição que vai de L sobre 2 até mais infinito, né? E a primeira e a última são nulas, né? Essa daí e esta contribuição daqui valem zero, simplesmente porque a função ρL de x, nesses casos, é nula. E a contribuição que sobrevive é esta parte daqui, né? A que sobrevive é a parte onde a função não é nula. Então, é a integral de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. O valor constante que a função densidade de massa possui aí é aquele m sobre L, vezes dx. Bom, esta integral é simples de calcular, né? A constante fica em evidência, m sobre L, vezes a integral de menos L meios até mais L meios dx, né? Isto aqui é o comprimento do intervalo. O comprimento deste intervalo vai dar L. Portanto, m sobre L vezes L, a resposta isto dá m simplesmente, né? Sumiu o L, né? Então, significa que esta integral daqui de menos infinito até mais infinito sempre vai dar m, que é a massa da barra, independentemente de qual for o comprimento da barra. Né? Se a gente pensar com um pouco de mais calma, tinha que acontecer isto, né? Porque a integral que a gente está calculando aqui, né, é a integral da densidade de barra que está ocupando o espaço todo. Se a gente calcula a integral da densidade linear de massa, isso tem que dar a massa total da barra, porque a gente está integrando no espaço completo. Então, tinha que dar m. Inclusive, se a massa não tivesse sido uniforme. Aqui eu fiz as coisas uniformes para que fosse mais simples, tá? Mas tudo bem. Então, a gente está tendo que, desta vez, a integral não dá 1, né? Dá m. E quando o L vai para zero, a gente vê que a nossa barra tende a ficar uma coisa pontual. Então, a função densidade vale zero em qualquer ponto que não seja x igual a zero. Então, não vou apagar esse gráfico, tá? Mas quando a gente tomar o limite de L vir para zero, né, a função vai ficar zero em qualquer ponto do eixo x que não seja a origem. Tá? Por outro lado, pode-se provar que limite quando L vai para zero mais de ρL de x vai dar zero se x for diferente de zero. Né? Se eu escolher qualquer valor de x, ou aqui e o L vir para zero, né, vai dar que a função ρL de x vai ser zero. Então, vejam, temos uma função, uma sequência de funções, tá, que satisfazem que se x for diferente de zero, ela vai para zero. E por outro lado, que a área abaixo da curva definida por essas funções não dá 1, desta vez dá m. Então, proposição a gente propõe que o limite, quando L vai para zero mais da nossa densidade linear de massa, seja a delta. Delta de x, com um detalhe, como a integral de uma delta dá 1 e esta outra dá m, vai ser m vezes delta. Essa é a nossa proposição. Né? De quando isto vai para zero, aqui vai em cima e a área abaixo desta curva sempre dá m. Então, digamos, esta é uma situação pragmática. Digamos, a função delta aparece na resposta à pergunta que a gente faz: quanto é a densidade de massa de uma partícula pontual de massa m?
Resposta, a função densidade de massa para essa partícula vem dada por a massa dela vezes delta. Essa é a resposta. E esta definição, esta resposta que a gente está dando aqui, está dando conta da informação de que há um ponto onde essa densidade é infinita, que é quando x igual a 0, né? Onde está localizada. Né? Aliás, vamos apagar aqui, aproveitemos para generalizar. Generalizando, tá? Se o centro da barra estiver localizado em x igual a x0, né? Ou seja, a gente vai ter nossa barra aqui fina, de comprimento L inicialmente, que depois vai para 0, tá? Mas aqui temos nosso eixo, mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, por aqui, tá? Aqui vai estar o ponto x0. E aqui suponhamos que esteja 0. Então, suponhamos que essa seja a nossa barra inicial, né? A extremidade da direita vai estar localizada em x0 mais L. A extremidade da esquerda vai estar localizada em x0 menos L. E a gente agora faz a experiência de fazer L ir para 0. Então, estas duas extremidades tendem a convergir para o ponto em que x igual a x0, a gente mantém a massa constante e a gente faz a pergunta: qual é a função densidade linear de massa desta barra? Que é a mesma barra anterior, só que agora está localizado em x igual a x0. Então, a resposta vai ser que o limite, quando L vai para 0, mais da função densidade linear de barra para este exemplo, que não é exatamente o anterior, vai ser m vezes delta de x menos x0. Essa vai ser a resposta, né? Então, repito, nesta resposta que está sendo dada aqui para a função densidade linear de massa, a gente está fornecendo a informação de que a massa total da barra, que agora virou uma partícula pontual, é esse fator que vai aqui na frente, multiplicando a delta. Esse fator me está dizendo quanto é a massa. E outra informação que vem dada aqui é que a partícula está localizada, a partícula pontual, em x igual a x0. Quando ele vai para 0, a partícula ficou localizada porque é o ponto onde a delta apresenta o pico, né? Então, essa vai ser a forma em que a gente vai abordar a função delta de Dirac. Eu repito que não satisfaz à risca os dois requisitos que a gente deu no princípio. O primeiro requisito, né, de que a função deva ser nula para todo ponto, exceto num ponto, a gente, exceto em x0, né, a gente vai abrir mão desse requisito, permitindo assim que ele tenda para 0 quanto a gente queira, mas que seja fixo. Tá? Ele vai ser 0,20 zeros e um 1 no final, né? Mas vai ser muito pequeno, mas não vai ser exatamente 0. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai olhar para a função delta e a gente vai trabalhar com ela como uma função, não como uma distribuição, que é o que faz um matemático quando examina estas coisas de forma mais rigorosa. Então, cada vez que, neste caso, surgiu na hora de descrever a densidade de massa de uma partícula pontual. O mesmo exercício se pode fazer com a densidade de carga, né, em eletromagnetismo, né? Lá em um curso avançado de eletromagnetismo, quando se resolve, por exemplo, a lei de Gauss, a equação diferencial para o potencial eletrostático, por exemplo, né, se há uma carga pontual localizada em algum ponto, a fórmula que se utiliza para a densidade de carga é uma delta em R
vetor menos R0. E o fator que vai multiplicando essa delta, nesse caso, é a carga elétrica. Né? Então, a própria fórmula está dizendo a um objeto pontual aqui, de densidade de carga infinita num ponto e zero fora desse ponto. E você pode fazer contas com ela. Há algumas regras de como se calcula uma integral, que são regras que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Mas há situações concretas, e uma situação concreta também, que eu não vou abordar ainda, vou deixar para a última aula deste capítulo, com transformar de Laplace, é aquele problema da martelada. Tínhamos um carrinho, que eu mencionei na primeira aula, né, que está sujeito com uma mola de um lugar, o carrinho está oscilando, e em algum momento alguém vem e dá uma martelada nele. Né? Então, tem uma força externa que representa a martelada, e a pergunta é qual é a fórmula que se utiliza para descrever essa martelada, e a fórmula vai ter a ver com isso, com uma delta, uma função que é zero em todas as partes, exceto no instante de tempo t igual a t0, quando foi dada a martelada. Isso vai ficar para depois, mas na aula que vem eu vou ver um par de propriedades de como fazer cálculos de integrais que envolvem esta delta.